4 perguntas do meio cristão. 1. Todo crente deve ser capaz de expulsar demônios em nome de Jesus? 2. Quando o crente, trabalhando numa repartição secular, deve exercer dons espirituais? 3. A quem interessa o desigrejado no tempo e no espaço? 4. Toda a igreja local é acessível a todos? Dia 22 de fevereiro de 2025, participei de uma conversa aberta com irmãos evangélicos e ensejo para registrar algumas contribuições que fiz respondendo a 4 perguntas aqui adaptadas. 1. Todo crente deve ser capaz de expulsar demônios em nome de Jesus? 2. Quando o crente, trabalhando numa repartição secular, deve exercer dons espirituais? 3. A quem interessa o desigrejado no tempo e no espaço? 4. Toda a igreja local é acessível a todos? Primeiro de tudo, deverá facilitar nosso entendimento os fundamentos a seguir. Mais importante que o crente expulsar demônios é ter seu nome escrito no livro da vida, como está escrito em Lucas, capítulo 10, versículos de 17 a 20. 17. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. 18. E disse-lhes: Eu via Satanás como raio cair do céu. 19. Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. 20. Mas não vos alegreis porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Lembra Lucas 10, 17 e 20. Onde os 70 discípulos retornam cheios de alegria. Os demônios nos obedecem em teu nome, mas mais importante que isso é ter seu nome escrito no céu. Adverte. Os fiéis murmuram em concordância, refletindo sobre os ensinamentos. Expulsar demônios é um dom, mas a salvação é o maior presente. Alguns membros da congregação fecham os olhos em oração. Lucas capítulo 10 nos lembra a alegria de estar no livro da vida. Conclui o pastor. Segunda questão. Meditar na Bíblia sempre será a melhor meditação que fazemos. No entanto, a regra fundamental da hermenêutica precisa estar presente, ou seja, a Bíblia explica a própria Bíblia. Por isso, se a meditação for entre crentes, um texto bíblico só deve ser confrontado com outro texto sagrado, como está escrito em Gálatas, capítulo 1, versículos de 8 a 9. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. 9. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vou-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Ele começa a pregação com voz firme, citando Gálatas 1, 8, 9. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, seja anátema. Os fiéis ouvem com atenção, alguns assentindo com a cabeça. Então vamos à primeira pergunta. Todo crente deve ser capaz de expulsar demônios em nome de Jesus? Como lembramos em Lucas, capítulo 10, versículos de 17 a 20, expulsar demônios não é tudo na vida cristã, pois mais importante que isso é ter seu nome escrito no livro. Ou seja, se o crente tiver ambos, dons de expulsar demônios e dom da salvação, será melhor. De outra forma, tendo apenas um dos dois, muito melhor será ter seu nome escrito no livro. Além disso, escreve o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos de 28 a 30. 28. E a um expôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. 29. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Por esse método dialético paulino, as perguntas são feitas levando-nos a concordar que não. Ou seja, os dons, quando em particular, não serão para todos, na maioria dos casos. Paralelamente, a passagem da ressurreição de Dorcas também deve ser lembrada,
como está escrito em Atos, capítulo 9, versículos de 36 a 42. 36. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dor. Essa estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu, e tendo-a levado, a depositaram num quarto alto. 38. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 homens, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. 39. E levantando-se Pedro, foi com eles, e quando chegou, o levaram ao quarto alto. E todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizera quando estava com elas. 40. Mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelhos e orou. E, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. Ele, dando-lhe a mão, a levantou e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe a viva. 43. E foi isto notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. Versículos de 36 a 42. 36. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Essa estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu, e tendo-a levado, a depositaram num quarto alto. 38. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 homens, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. 39. E levantando-se Pedro, foi com eles, e quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizera quando estava com elas. A pergunta que não quer calar aos que defendem que todo cristão precisa ser apto para resolver todo evento espiritual é a seguinte: se no versículo 38 acima está registrado que Dorcas estava junto aos discípulos, por que eles mesmos não oraram pelo milagre ao invés de chamarem o apóstolo Pedro? Para mim, está claro que entenderam pelo Espírito que aquela obra era para ser realizada por alguém da estatura espiritual de Pedro. Aprendo com isso que reconhecer os canais de Deus para cada situação é fundamental para mais vitórias quantitativa e qualitativamente. A segunda pergunta: quando o crente trabalhando numa repartição secular deve exercer dons espirituais? Normalmente o ser humano possui vários papéis sociais. Ao mesmo tempo é homem ou mulher, é solteiro ou casado, e além disso é cristão ou não, assim como pode ter ou não determinados dons espirituais. Exercer esses dons no trabalho é mais complexo do que pode parecer a quem jamais trabalhou em ambiente secular. Lembro de um pastor exercendo cargos importantes em uma grande igreja nos dias em que alguém observou que o conhecia dos trabalhos seculares, mas a maioria de seus pares sequer sabia que esse pastor era crente. Por outro lado, quando trabalhava secularmente, tive o privilégio de participar de um grupo de irmãos que elaboravam vários cultos evangélicos de segunda a sexta-feira em várias repartições, chegando a fundar a AENCC, Associação Evangélica Nacional dos Chamados Cristãos, que ainda está vigente. Nesse caso, os cultos eram organizados por dirigentes, pastores, pastoras, segundo as oportunidades e os dons dos fundadores ou componentes desses grupos. Sendo mais direta a pergunta de se exercer ou não dons espirituais em repartições de trabalho secular, considero ser de fundamental importância o servidor avaliar os dons e talentos que o Senhor já lhe entregou, além de observar a real oportunidade e a relevância da situação vis-à-vis o que o cristão está relativamente seguro de produzir na obra de Deus. Lembrando que,
estando num ambiente de maioria não evangélica, poderá não ter certas facilidades que se observa, quando num templo onde a maioria é de irmãos. Vamos à terceira pergunta. A quem interessa o desigrejado no tempo e no espaço? Entendo ser necessário dizer que, pela graça de Deus, congrego numa igreja evangélica e sou pastor credenciado em convenções federativa e nacional. Portanto, sinto-me à vontade para adiantar que o termo desigrejado é um pejorativo, geralmente usado para um crente se sentir mais importante que outro, assim como alguém possuindo certos dons ou talentos se sentir superior aos outros, o que não convém, segundo as Escrituras, em Filipenses, capítulo 2, versículos de 3 a 4. 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. 4. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Isto posto, se falamos de desigrejados, referindo-nos a pessoas que deixam de congregar em igrejas locais, apenas por considerá-las todas imperfeitas, admito que esses desigrejados cometem um equívoco, pois tanto as epístolas paulinas quanto as cartas de Apocalipse são fartas em demonstrar falhas de membros ou pastores, sem, contudo, orientar os irmãos a abandoná-la. Por outro lado, também há outros fatores que podem estar presentes. Por exemplo, todas as igrejas locais são diferentes e, por vezes, a família cristã se muda para outro local distante do primeiro e pode não se identificar imediatamente com as próximas igrejas em templos onde entrar. Outra questão: a partir dos anos 70, houve uma proliferação de igrejas neopentecostais, sendo algumas espiritualmente problemáticas, mas outras trazendo respostas edificantes a anseios bíblicos que muitos irmãos procuravam e não encontravam. Existem ainda as questões de políticas partidárias, de sucessão presidencial, de sociedades secretas ou de escândalos por mau testemunho de líder. Nesses casos, também será ruim alguém permanecer numa igreja onde não se sente espiritualmente confortável. Elaborei a pergunta no tempo e no espaço, considerando que essas questões são temporais, ou seja, existem desde sempre, sendo também de espaço, pois se as igrejas locais são diferentes, logo poderá uma ser mais viável espiritualmente que a outra, conforme a realidade de cada irmão ou irmã. Defendo que o irmão que ainda não escolheu uma igreja local deverá continuar procurando e orando para encontrá-la no tempo de Deus. Finalmente chegamos à pergunta 4. Toda a igreja local é acessível a todo oportuno? Lembro que, segundo as Escrituras, existe a Igreja do Senhor, Mateus capítulo 8, sendo essa o corpo de Cristo, e sendo o Senhor a cabeça da igreja. Efésios capítulo 1 e 22. Essa igreja de que fala a epístola aos Efésios é composta pela reunião de todos os seres humanos no planeta nascidos de novo. Evangelho de João, capítulo 3, versículos de 3 a 7, que podem ser com cargo ou sem cargo na igreja local, com mais ou menos talentos visíveis, com mais ou menos dons espirituais, sendo que o dom espiritual mais importante é o da salvação, do novo nascimento. É um erro comum em palestras evangélicas, assim como em músicas evangélicas, alguém confundir a igreja do Senhor com uma igreja local, tomando uma coisa pela outra. Na verdade, as igrejas locais são formadas por pessoas socialmente estabelecidas mediante um estatuto social, no caso dos países onde o cristianismo é permitido, onde há liberdade religiosa. Na maioria dos países onde o cristianismo é proibido, ainda assim há irmãos que mantêm sua fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo com o risco da própria vida, a exemplo do que aconteceu na igreja primitiva nos primeiros séculos de nossa era. Esses são parte integrante da Igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ouvi de um pastor cubano numa palestra que em Cuba uma pessoa que se autodenominar cristão não pode exercer qualquer cargo público e emendou. Não pode sequer ser soldado policial. Um pastor cubano fala em uma palestra sobre cristianismo. Ele menciona a dificuldade de
ser cristão em Cuba. Cristãos não podem ocupar cargos públicos, nem podem ser soldados ou policiais. O pastor relata a perseguição religiosa. Em muitos países, há uma igreja oficial permitida pelo Estado. Nas igrejas oficiais, a pregação é controlada. Muitos cristãos se reúnem secretamente. Eles arriscam suas vidas para manter a fé. Ele compara com a igreja primitiva. Nos primeiros séculos, cristãos também eram perseguidos, mas eles mantinham a fé. O pastor lamenta a situação no Brasil. Apesar da liberdade, muitos não valorizam. Ele encoraja os presentes a serem firmes na fé. É comum, em países de intolerância religiosa, haver uma igreja local oficial permitida pelo Estado. Que dificuldade! Se no Brasil de tanta liberdade há pessoas que, dizendo-se irmãos e tendo oportunidade, deixam de pregar a essência da palavra de Deus, imagine a triste situação num país onde as igrejas locais são controladas. Concluindo a pergunta 4, toda igreja local é acessível a todos? Claro que não. E, de todo jeito, a igreja local é de fundamental importância na conversão do Senhor, bem como na edificação espiritual do crente. Porém, quando o crente atinge a estatura adulta e espiritual, poderá necessitar de discernimento para distinguir a palavra que o ajuda a chegar no céu, morada de Deus, e a que não o ajudando pode lhe atrapalhar espiritualmente. Se você concorda ou discorda, diga aí nos comentários. Se você quiser fazer parte da ANCC, apoiando missionários transculturais além do Brasil, envie uma mensagem, WhatsApp para +55 61 991 97 58 14. Que o Altíssimo continue te ajudando a crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Israel Silva, economista, pastor e servo do Senhor.